Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja com saúde. E vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 30/5/2021. Mas antes, vamos orar, falar com Deus, para que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu favor, pelo teu cuidado, pela tua destra, Senhor, que nos tem sustentado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque não fosse o Senhor, ó Pai, e as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, nós seríamos consumidos, ó Deus. Te agradecemos por isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco nessa caminhada da vida, Pai, até o dia em que o Senhor desejar. Meu Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as pessoas que vão assistir, ó Deus, a essa mensagem ao longo dos dias, ao longo das semanas. Que a sua presença, ó Deus, esteja, ó Pai, no lar de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Quero nesse momento também orar por aqueles que estão, ó Pai, com corações entristecidos, Senhor, que o Senhor venha os consolar, ó Pai, que o Senhor venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estar confortando, ó Pai, todos aqueles que, por algum motivo, Senhor, não estão bem. E eu peço ao Senhor que ao final dessa mensagem possam, ó Deus, ter no Senhor Jesus esperança, Pai. Também quero orar, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha os curar, ó Pai. Quero orar também por aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor venha os abençoar, em nome do Senhor Jesus. E por último, ó Deus, eu te peço, usa-me como instrumento, ó Pai, para transmitir as tuas verdades, ó Deus. Que o homem aqui, ó Pai, seja apenas um instrumento, ó Deus, e falar aquilo que o Senhor quer que seja dito, em nome do Senhor Jesus. Muito mais do Senhor, ó Pai, e muito menos do homem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje: uma mensagem do apóstolo Paulo à humanidade. Uma mensagem do apóstolo Paulo à humanidade. Hoje pela manhã, ministrando os cânticos na igreja, eu li essa passagem que nós vamos ler agora, que está lá em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se você tiver aí a palavra de Deus, eu te convido a estar abrindo. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu já preguei sobre essa passagem algumas vezes, mas hoje pela manhã esse versículo mais uma vez me chamou a atenção e eu quero dividir algumas coisas com vocês que eu escrevi aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, até porque a época, e eu escrevi isso, a época em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, não era uma época fácil ou uma época de facilidades. Sabe por quê? O apóstolo Paulo
segundo os estudiosos, segundo os teólogos, o apóstolo Paulo estava preso, possivelmente preso em Roma. Alguns teólogos fazem menção de outras cidades, mas existe uma linha de pensamento em que assinala que o apóstolo Paulo estava preso. Quando nós vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O apóstolo Paulo estava preso. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava preso também em Roma. Ele já conhecia a sua sentença. Mesmo assim, o apóstolo Paulo traz no versículo 8 de Filipenses, capítulo 4, preciosidades para a nossa vida. Por isso que é uma mensagem do apóstolo Paulo para a humanidade. A humanidade, ele fala tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se louva a Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas quem é que de verdade está inclinado para coisas tão excelentes como essa que o apóstolo Paulo registrou aqui, estando ele preso, sobretudo conhecendo a sua sentença? Fico imaginando onde esse homem encontrou forças para escrever coisas preciosas como essa, numa época difícil, numa época de perseguição, numa época em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo poderio de Roma. Nós achamos que essa época é uma época difícil, essa época que os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram utilizados como tochas para sinalizar, para iluminar as estradas de Roma. Os cristãos eram colocados nas arenas de Roma. E mesmo assim, como eu disse, o apóstolo Paulo, conhecendo a sua sentença, deixou uma mensagem como essa. Fica claro, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele na verdade depositava e depositou a sua confiança no eterno, não nesse plano terreno. Algumas vezes pregando eu trouxe a lembrança na mensagem o próprio apóstolo Paulo dizendo, que se a nossa esperança limita-se a essas coisas terrenas, ele, o apóstolo Paulo, usa a expressão de que nós somos, infelizmente, os mais miseráveis ou os mais pobres dos homens, porque ele, nessa condição de prisioneiro, estava com a sua mente e com o seu coração entronizado no eterno, que era o Senhor Jesus. Parece num primeiro momento que é uma mensagem que não traz muita esperança, não é verdade? Mas é uma mensagem de alguém que tinha autoridade para dizer e estava preso em condições adversas, estava encarcerado, e nós estamos falando de algo que ocorreu há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, uma prisão rústica, sem condições nenhuma, sem facilidades nenhuma, fria, suja, sem nenhum conforto, mas ele estava ali
Alguns escritores dizem que era numa casa, mas não detalham as condições dessa casa. Mas eu não vejo nenhuma facilidade nisso, até porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo, à exceção da cruz, ele sofreu castigos similares ao do Senhor Jesus. Ao do Senhor Jesus. Ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo sofreu naufrágios. O apóstolo Paulo foi chicoteado, foi perseguido e por final foi decapitado, quando ele fala que estava posto por libação e já conhecia o seu fim. Aconteceria que ele seria decapitado e o seu sangue seria derramado, mas a sua esperança estava no eterno e as suas mensagens são lidas, são transmitidas até esse minuto. Até esse minuto. Quando esse homem, o apóstolo Paulo, reconheceu e fez decisão por Cristo em sua vida, ficou provado que o pior dos perseguidores de Cristo poderia tornar-se num dos maiores apóstolos, evangelistas e anunciadores do Evangelho da Verdade, que traz esperança para homens e mulheres encarcerados, presos e escravizados pelo pecado. Fazem desses homens livres. Trazem essas mensagens, trazem homens e mulheres à liberdade. E eu gostaria de dividir ainda algumas coisas com vocês desse versículo, quando ele diz: finalmente, irmãos. Parece uma despedida, não é verdade? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, aquele que busca ser verdadeiro, e o apóstolo Paulo está falando aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, aquele que busca ser verdadeiro, não é parcial. Olha todos os lados, todas as dimensões daquilo que está sendo discutido. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ouviu e pregou para diversos povos, esperando resgatar alguns. Ele pregou para judeus, para os gentios, para os gregos, para asiáticos, para os romanos, para governadores, para imperadores, para livres e para escravos, para que fossem livres. A dimensão dessa palavra, ser livre, o apóstolo Paulo entendeu. Quando ele entendeu a liberdade em Cristo, ele assumiu que não seria mais prisioneiro de homem nenhum, mas seria prisioneiro e escravo, um escravo livre do Senhor Jesus. É difícil para a humanidade entender isso, mas essa é uma mensagem do apóstolo Paulo à humanidade. Tudo que é verdadeiro, porque ele conheceu a verdade e a verdade o libertou, e a verdade é Cristo. O outro aspecto que ele traz, tudo que é respeitável, o respeito é via de mão dupla. Você quer ser respeitado? Respeite. Não importa a dimensão do pensamento que você está trazendo, mas você precisa respeitar o contraditório. Sua verdade não é absoluta, porque ela é sua. Ela é sua. Por isso que se você busca respeito e ser respeitado, respeite. Respeite o contraditório, o pensamento contraditório, e nós estamos vivendo um caos de ideias,
porque as pessoas não suportam as outras. E o apóstolo Paulo ensinou em suas cartas ouvir e falar. Muito mais ouvir do que falar. E quando falar, falar com sabedoria. Esse era o apóstolo Paulo, lembrado até os dias de hoje. Um homem que foi eternizado pelas suas cartas, pela sua vida e pela sua conduta. E que mesmo preso deixou coisas grandiosas e magníficas da parte de Deus para que nós viéssemos a repartir, a partilhar no dia de hoje, no minuto de agora. Tudo que é justo, ele fala, tudo que é justo quando atende o coletivo, trazendo um pouco para a atualidade. As pessoas querem um país para si, querem que a situação seja favorável para si, não para o coletivo, infelizmente. Infelizmente. É justo quando atende o coletivo. Muitos querem um país para si, não para todas as pessoas. Não conseguem respeitar o antigo, porque o antigo não é velho. Querem emplacar o novo, sem respeitar o antigo. Você quer ser respeitado? Respeite. 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 Você se julga liberal? Eu me julgo livre. Nos costumes, conservador, sim. Respeite os outros. Respeite os outros. Vamos seguir aqui. Ele diz: tudo que é puro, e o puro me arremete ao ouro. Quanto mais puro, maior condições de conduzir a verdade. Guarde isso. Quanto mais puro, mais condições de conduzir a verdade terá. Por que eu digo isso? Eu faço uma similaridade com a área em que eu atuo, a área de elétrica. Quando nós queremos conduzir eletricidade, talvez o melhor condutor de eletricidade, o mais puro, seja o ouro, porque é o condutor que impõe muito menos obstáculo à passagem da corrente elétrica, fazendo uma analogia. Quanto mais puro nós formos, mais condições nós teremos de conduzir a verdade. Mais condições nós teremos de nos encontrar com a verdade, com a vida e com o caminho, que é o Senhor Jesus. Vamos seguir aqui. Tudo que é amável. Só é possível você ser amável se você buscar ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é totalmente amável. Você quer ser uma pessoa amável? Assemelhe-se, esforce-se a ser parecido com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Tudo que é de boa fama, ele fala aqui, tudo que é de boa fama, ter boa fama dentro e fora de casa. E não é ser famoso, é ser uma pessoa que tem e que se esforça pelas qualidades, pelos atributos que nós já vimos. Ser verdadeiro, ser respeitável, ser justo, ser puro e ser amável. Assim nós teremos boa fama, se nós fizermos ou nos esforçarmos a ser assim dentro e fora da nossa casa.
É isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer. Quando as pessoas lembrarem de você, não lembrarão de você pelo que você tem, ou pelo que você deixou, mas pelo que você era, pela sua essência. Ou seja, uma pessoa que quando partiu realmente faz falta por aquilo que era. Não pelas coisas materiais, mas pelo que era, por seus valores, por ser amável, respeitável, por perseguir a verdade, por ser puro. E aí sim, a sua fama até hoje é lembrada. Se há virtude, ele diz, há alguma virtude, ou seja, existe bondade, existe compromisso com a verdade. Se há algum louvor, e quando ele diz se há algum louvor, enaltece o nome de Deus, exalta o nome do Senhor Jesus. Ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que ocupe a vossa mente. Parece uma utopia, meus irmãos, mas eu já disse, pregando sobre esse mesmo texto, se o mundo se preocupasse com essas preciosas palavras que o apóstolo Paulo deixou aqui, talvez nós tivéssemos um pouco mais de harmonia para conviver, respeitando mutuamente uns os outros. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e não uma verdade só para você, mas uma verdade que também venha me contemplar. Um respeito que seja uma via de mão dupla, mas não um respeito só para você, um respeito para mim também. Porque eu também quero ser respeitado nos meus valores. E aí eu faço um desabafo, porque eu sou conservador. Assim nasci, assim eu sou e assim morrerei. Conservador nos costumes. E vivo livre assim. Assim eu vivo livre. O apóstolo Paulo, quando você olha nas cartas do apóstolo Paulo, ele era conservador nos costumes, mas livre. Nada aprisionou o apóstolo Paulo, nenhuma ideologia aprisionou o apóstolo Paulo, mas o Senhor Jesus o tornou um homem livre e não encarcerado por ideias de homens. Um mundo justo, justo para você, mas justo para mim também e para o outro. E assim nós contemplamos o coletivo das pessoas. Um mundo para você e um mundo para mim também. Quando ele diz tudo que é amável, pessoas que procuram ser imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, tudo que é de boa fama, e se há virtude, ou seja, se há bondade, nós vivemos em paz. Se há louvor, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu defendo, e esse é um objetivo alto, um alvo alto, engrandece de verdade o nome de Deus. Talvez eu seja criticado pelo que eu estou pregando nessa noite. Não importa. Eu sou um homem livre, tal como o apóstolo Paulo era, e estava aprisionado, mas ele era livre. Ninguém encarcerou sua mente, seu pensamento, porque ele era livre em Cristo.
Como eu disse no início, os cristãos viviam uma época difícil, perseguidos, aprisionados, colocados nas arenas, mas glorificavam ao nome do Altíssimo, do Eterno Deus. Como eu disse, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu concluo a minha mensagem dizendo: uma época difícil, mas que o apóstolo Paulo ainda encontrou força e disposição espiritual para deixar e transmitir verdades, para que o homem se encontrasse com si mesmo e se encontrasse com o Eterno, na pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como eu disse, seria decapitado, seu sangue seria derramado, mas a sua certeza não estava ali, mas estava em que ali não era o fim, mas o início de uma nova vida em Cristo. Época difícil nós estamos vivendo, não é verdade? Mas se nós depositarmos e colocarmos a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, tudo isso aqui é passageiro, vai ficar. E vai ficar para aquele que defende A ou B ou C. Vai ficar. Mas aqueles que estiverem em Cristo podem partir dessa terra com uma certeza, com a certeza de que um dia vão se encontrar com Ele, o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, e que essa mensagem tenha falado a corações, ó Deus. Que essa mensagem venha trazer a mesma esperança que o apóstolo Paulo teve quando escreveu essa carta, meu Deus. E também, ó Deus, se há alguém que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa, Pai, venha dizer comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu espero encontrá-los no domingo que vem em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Se você mora em Itupeva, eu o convido a nos fazer uma visita na primeira igreja batista em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nossas reuniões são às 9 da manhã aos domingos e às 18 horas também aos domingos. Nós temos 2 celebrações. Nesse período estamos sim respeitando todos os protocolos sanitários, o distanciamento e também a questão da ocupação do nosso templo. Você estará seguro lá na igreja. Amém? Um grande abraço. Espero encontrá-lo domingo que vem para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço. Tchau.